Fala galera, estamos de volta aqui para mais uma questão comentada do Enem. Hoje uma questão que me deixou na dúvida de onde colocá-la, se eu colocaria na playlist 2021, se eu colocaria na playlist de uma questão razoavelmente polêmica, ou se eu colocaria, onde eu coloquei, na playlist de Educação Física, Corpo e Esportes, onde ela já aparece, é uma questão do Enem de 2021, primeira aplicação, questão número 37 do Caderno Amarelo, e que no nosso livro de questões corresponde a de número 464 na página 177. Se você não conhece esse projeto, aqui em cima eu deixo um vídeo em que você pode entender esse caderno que traz questões do Enem arrumadas por assunto, um QR Code com as resoluções, um negócio maravilhoso, só tem comentários, só aparecem comentários positivos sobre o livro para quem já pegou o seu, tá? Então não deixe de revisar nessa reta final com o nosso livro de questões e o item é esse aqui, questão 464, 17,3% de acertos. Não vai embora antes do final do vídeo porque vai aparecer aqui o raio-x completo da questão e é uma questão que fala aqui, vamos ver a referência bibliográfica, disponível em observatoriorracialfutebol.com.br, então um texto que fala aí de futebol e questão racial, bem interessante, já que futebol é um assunto recorrente na prova do Enem, como um esporte símbolo da nação brasileira, então várias questões já apareceram sobre futebol e essa faz o link com a questão racial. Acesse em 22 de junho de 2019, texto com adaptações. Então vamos ver aqui do que é que fala o texto a partir do seu comando, né? O comando da questão. O texto atribui o enfraquecimento do mito da democracia racial no futebol ao quê? Então, gente, olha só, o mito da democracia racial ele não é restrito ao esporte. É um mito que, de alguma maneira, vigorou, né, durante muito tempo no imaginário da sociedade brasileira, como se nós tivéssemos uma democracia racial. E no futebol não seria diferente, já que o futebol, de certa maneira, o Enem sempre cobra essa visão, é um microcosmos da realidade. Então, esse mito de uma democracia racial foi enfraquecido. Pelo quê? O que é que enfraqueceu? O que é que enfraquece esse mito de que existe uma democracia racial? Então a gente tem que ler o texto, né? Já que ele começa falando que o texto atribui a alguma coisa. Então vou ter que fazer a leitura do texto. Então vamos começar aqui. O que é que o texto nos diz, né? A história do futebol brasileiro contém, ao longo de um século, registros de episódios racistas. Então o futebol brasileiro, se a gente imaginar que ele começa, né, como o futebol mundial no início do século XX, então mais ou menos aí um século de profissionalização. 1910, 1915, 1920, o futebol começou a ser uma atividade mais profissional e registra vários episódios racistas. Eis o paradoxo. De um lado, a atividade futebolística era depreciada aos olhos da elite, né, da boa sociedade. É um texto com muitas expressões entre aspas, né, relativizando-as, tornando-as mais questionáveis. Essa boa sociedade via, né, de forma depreciativa o futebol como uma profissão destinada a pobres, negros e marginais. Por outro lado, o futebol se achava investido do poder de representar e projetar a nação em escala mundial. Tá? Então, era uma coisa destinada a pessoas marginalizadas, mas, ao mesmo tempo, representava o Brasil mundialmente. A Copa do Mundo no Brasil, em 1950, viria a se constituir nesse sentido em uma rara oportunidade também de projeção da nação, né? Contudo, na decisão contra o Uruguai, sobreveio o inesperado revés. Então, na Copa do Mundo de 1950, houve um revés. Né? Não vamos falar de desacertos, não vamos falar de questões que deram errado em Copas do Mundo acontecidas no Brasil, porque o 2-1 que a gente perdeu de 2-1 para o Uruguai na Copa de 1950 era até então um trauma no futebol brasileiro, né? O maracanaço ficou assim chamado. Mas aí veio 2014 e não lembremos de alguns episódios, né? As crônicas esportivas elegiam o goleiro Barbosa e o defensor Bigode como bodes expiatórios. Então, esses dois personagens foram eleitos como bodes expiatórios culpados, né, gente, da derrota brasileira para o Uruguai por 2-1, descarregando nas costas deles, desses dois jogadores, os prejuízos da derrota. Vamos ver aqui, antes de prosseguir na leitura, o finalzinho, né, o segundo gol, finalzinho da partida, o segundo gol da seleção uruguaia diante do Brasil, para vocês verem, né, alguns detalhes sobre, né, assim, essa situação que envolve o jogador Barbosa. Avançando, livre, atira, gol do Uruguai! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Gígia! Gol do Uruguai, Gígia! Gol do Uruguai, Gígia!
Não é possível. Gol do Uruguai, Ginga. Então a gente pode ver aí, né, o goleiro Barbosa, que era negro, sendo culpado por alguns setores da imprensa, e o texto vai falar isso, né? Uma chibata moral, eis a sentença proferida no Tribunal dos Brancos. Então, a culpa para cima desses dois jogadores, o Barbosa e o Bigode, foi uma culpa também que, de alguma maneira, poderia, né, por esses setores, a gente poderia interpretar como já um preconceito racial existente na mídia brasileira. Nos anos 70, por não atender às expectativas normativas suscitadas pelo estereótipo do bom negro, também entre aspas, né, relativizando o que seria, né, esse estereótipo do bom negro, que é aquele que se dobra, né, aquele que se cala diante de ofensas, seria isso? Quer dizer, é uma atitude crítica do texto contra isso. Paulo César Lima foi classificado como jogador problema, tá? Então, em 1970, um outro episódio que nós poderíamos elencar também de preconceito no futebol envolveu o Paulo César Lima, que ficou mais conhecido para muita gente como Paulo César Caju, tá aí ele. Então, esse jogador, ainda vivo, ele vai protagonizar outra situação que é preconceituosa no futebol. O que é que vai acontecer? Ele esboçava, deixa eu subir aqui um pouco mais, pronto, ele esboçava a revolta da chibata no futebol brasileiro. Enquanto Barbosa e Bigode, sem alternativa, suportaram o linchamento moral na derrota de 50, Paulo César Lima contra-atacava os que pretendiam condená-lo pelo insucesso de 1974, outra Copa que o Brasil perde, o Brasil fica em quarto lugar, e o Paulo César Lima teria sido, provavelmente, né, nos dizeres de alguns setores da sociedade brasileira, o culpado, ou um dos culpados pela má classificação, não foi má, né, quarto lugar, mas enfim, pela não vitória da seleção brasileira. O jogador assumia as cores e as causas defendidas pela esquadra dos pretos em todas as esferas da vida social, tá vendo? Então, isso não se restringe ao futebol, mas ele foi porta-voz da causa naquele contexto. E aí ele declara, né, sinto na pele esse racismo, nas entrelinhas subjacente, revelou a imprensa francesa. Isto é, ninguém ousa pronunciar a palavra racismo, mas posso garantir que ela existe mesmo, inclusive, na seleção brasileira. Sua ousadia, a ousadia de Caju, de Paulo César Lima, consistiu em pronunciar a palavra proibida no espaço simbólico do discurso oficial que queria reafirmar o mito da democracia racial. Tá bom? Então o texto aí termina de uma forma que eu acho um pouco ruim. Eu creio que muitos candidatos e candidatas leram de maneira equivocada esse final, porque esse final eu li já adaptando. Ó. A ousadia de Paulo César consistiu em pronunciar a palavra proibida no espaço simbólico do discurso oficial, o qual, discurso oficial, tentava reafirmar a tal democracia racial. Não é a leitura talvez que muita gente tenha feito, porque alguém pode ter lido que era o Paulo César que tentava reafirmar o mito da democracia racial. Veja, sua ousadia consistiu em pronunciar a palavra interdita no espaço simbólico do discurso oficial para reafirmar. Parece que esse para reafirmar, essa finalidade aqui, ó, tá ligada à ousadia dele em pronunciar a palavra interdita, né? Então, se você pensou assim, provavelmente você errou essa questão. E é o que aconteceu com muita gente, inclusive, já que a verdadeira não foi a mais marcada. O índice, estão vendo aí, 17,3. Daqui a pouco a gente vai ver quais foram os itens mais marcados. Então vamos ver aqui, ó. O texto atribui o enfraquecimento da suposta democracia racial no futebol brasileiro ao quê? A episódios de preconceito, né? Então a gente pode dizer que a letra A, responsabilização de jogadores negros pela derrota na final da Copa de 50, é um episódio, sim, que mostra que não havia essa democracia, porque na hora de culpar, escolheram-se jogadores de fenótipo preto, né? Então a gente vê que é uma coisa que já revela um preconceito no futebol. A letra A eu não gosto dela, eu acho uma letra plausível, acho que muita gente deve ter pensado nessa letra A, e por enquanto, sendo a letra A, é a verdadeira pra gente, tá bom? Vamos ver aqui, ó. O enfraquecimento da democracia, da suposta democracia racial no futebol, se deve à projeção mundial da nação por um esporte antes destinado aos pobres. Não, isso não seria responsável por desconstruir, né, o mito da democracia racial. Seria até algo que poderia afirmar, dizendo, olha, tá vendo aí? No Brasil, na seleção brasileira, todos jogam, é um espaço democrático para todos os fenótipos, etc, etc. Então a letra B ela é menos traumática, digamos assim. Né? Então o enfraquecimento do mito da democracia racial no futebol se deve à depreciação de um esporte associado à marginalidade. Isso, no primeiro momento, sim, né? O texto começa dizendo isso. É outra letra também complicada, porque a gente pode ver que o futebol foi associado historicamente a um esporte de
pobres, de pessoas de origem marginalizada, pessoas humildes, então, pessoas negras. Então, é uma letra também que poderia despertar algum tipo de confusão. Então, isso, digamos assim, num sentido mais amplo, né, numa inferência, a letra A e a letra C são letras verdadeiras, né, numa inferência. O grande lance é que a questão não falou em inferência, em conclui-se, né, e a gente vai continuar vendo as alternativas, porque ainda faltam duas, né? Então, a interdição da palavra racismo no contexto esportivo revela a fraqueza, digamos assim, desse mito, né, democrático-racial. Também é uma alternativa interessante, mas veja, eu acho a palavra interdição aqui forte, né? Ela não é interditada explicitamente. Havia, digamos assim, um silêncio velado, mas também não se pronunciar, também não se debater a questão do racismo, não deixava de ser um aspecto da falsa democracia racial. Se você não pode falar nesse tema, é porque é um tema constrangedor, um tema que causa algum mal-estar, isso já revela a não existência da democracia racial. Então, três letras aí já mais ou menos verdadeiras. Por isso que não é uma questão fácil, não é uma questão de 17,3%. E a letra o enfraquecimento se deve a uma atitude contestadora de um jogador, entre aspas, problema. Né? Então, digamos assim, o que o texto mais frisa, né? Porque é aquilo mais explícito que alguém vai denunciar que não existe democracia racial. Eu não gosto de dizer isso, por isso que eu pensei em colocar essa questão como uma das polêmicas do Enem, acabei não colocando, mas para mim as três outras letras que eu não anulei têm um quê de verdadeiro se a gente faz uma inferência. Entretanto, ele não diz isso no comando, que tudo bem, né? Não torna as letras verdadeiras, mas induz bastante a marcação delas ao longo do caminho como verdadeiras, e aí a gente fica na letra E, talvez que é a mais explícita, é aquela que o texto mais aborda, tanto que nesse raio-x que a gente vai fazer agora, o que é que a gente vai ver, né? A gente vai ver, ó, que eu acho que a B foi a menos marcada, vamos ver aqui, não, a C foi a menos marcada, mas a letra B teve apenas 14%, a letra E teve 17% e rivalizando aí no primeiro lugar, letras A e D. Vamos voltar aqui para ver letra A e letra D. Responsabilização de jogadores negros pela derrota na final da Copa do Mundo de 50, você vê 29%. D, interdição da palavra racismo no contexto esportivo, também 29%. Né? Letra E com 17% e letra cadê? E letra C, né? Letra B, desculpe, com 14%. Né? Até foi mais marcada aí do que eu imaginava, né, que seria menos marcada, mas a letra C foi com 10%. Então veja, até porque, né, se a gente continuar aqui refletindo sobre a letra C, ela também não seria verdadeira hoje, né? No início do futebol, tudo bem, ele esteve associado à marginalização, né? E à marginalidade, mas assim, quando a gente pensa hoje, não, né? Hoje é um esporte que goza de prestígio, jogadores são quase não são quase não, são astros, né, da cultura pop, são figuras aí com milhões de seguidores em redes sociais, mas num primeiro momento isso já mostra que o futebol não nasceu tão democrático racialmente assim, que ele tem uma origem paradoxal. Ao mesmo tempo que representava a seleção, ele estava também associado a grupos subalternos, grupos excluídos, digamos assim, do discurso elitista. Então a questão que teve aí a sua complicação, tá? Como vocês estão vendo, é uma questão que, vou ler a competência, tá, de linguagens e códigos, compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade, e a habilidade de linguagens e códigos reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Não diz muita coisa, né? A habilidade, a competência também não ajuda tanto assim, como se fossem questões que a gente já poderia ver a resposta meio que embutida na competência e na habilidade. É uma questão, portanto, aí que foi mais acertada pelas pessoas oriundas de institutos federais, mais ou menos 22%, né? As pessoas de escolas privadas, 21,5%, escolas municipais, 17%, arredondando, estaduais, 16%, e aqueles que não declararam as escolas às quais pertenceram, 15,4% numa prova do Enem com a média bem baixa de 497,52, foi a média Brasil de 2021, uma das piores médias da história do Enem. Tá? Então tá aí, espero que vocês tenham aproveitado a resolução, né? Tenham entendido os pontos de vista que foram abordados e toda semana tem uma questão nova aqui no canal. Valeu, te convido a se inscrever e acompanhar a gente nessa sua batalha até o Enem. Beijão, tchau, tchau.